Fala pessoal, olha quem está aqui com vocês, o professor Sebastião Dias, e hoje vamos estudar um pouco gramática. Tá ouvindo Mael? Então acorda Mael, acorda pessoal. Que a gente vai estudar hoje sobre formação das palavras, isso mesmo, a estrutura da palavra. Hoje nós vamos trabalhar a morfologia, tá ok? Então vamos lá, acorda, pega a caneta, pega o papel e vamos fazer as anotações sobre morfologia com o professor Sebastião Dias. Muito bem, veja só pessoal, morfologia é o estudo da formação da estrutura das palavras. Isso mesmo, a estrutura das palavras, como as palavras se formam. Então a parte que estuda da gramática, a formação das palavras, é o que nós chamamos de morfologia. Por exemplo, você pega aí a palavra casa, aí você forma a palavra casal, certo? Então essa estrutura, essa formação de palavra é o que a gente vai estudar hoje e aprender como é que se encaminha cada estrutura de palavra dessa. Então, a morfologia, ela é o estudo da formação da estrutura de palavras, tá ok? Ela vai ser o quê? Vai ser a menor unidade de estrutura, que essa menor unidade de estrutura é o que nós chamamos de morfema, certo? Então, o morfema, ele vai ser essa menor unidade de estrutura. Como assim, professor? Não estou entendendo ainda o que o professor está querendo dizer. Veja bem, dentro da formação da estrutura da palavra, nós vamos ter toda essa parte da morfologia que vai estudar. Então, essa menor unidade é o que nós chamamos de morfema, tá certo? Então, o morfema ele vai ser dividido em vários tópicos. E cada parte dessa ela é importante para a formação da palavra, que é a partir daí que você vai aprender o que vem a ser essa formação da palavra e o que vem a ser esses morfemas, certo? Então, morfema é a menor unidade que forma a estrutura da palavra e ela é dividida como? É o que nós vamos aprender agora. Veja bem, o radical. Radical é um dos morfemas, que é um dos mais importantes entre os morfemas que existem na língua portuguesa. Então veja, o radical ele é a base da palavra, certo? É a ideia principal da palavra. Veja só um exemplo. Você pega a palavra casa, como eu já tinha dito anteriormente. A palavra casa. Aí o radical vai ser o quê? Vai ser essa base que não muda. Por exemplo, o C, o A e o S. Casa. Então o C, A, S, quando você vai formar outra palavra que vem derivada da palavra casa, você vai perceber que essa estrutura ela não muda. Por exemplo, a palavra casal, certo? Então veja que para eu poder formar a palavra casal, veja que o radical C-A-S, ele permanece, ele nunca vai mudar. Então essa parte, quando você forma uma palavra que ela é derivada da outra, e aquela palavra que aquela parte que ela não sofre nenhuma alteração, é o que nós chamamos de radical. Tá vendo como é fácil? Outro exemplo, a palavra ferro, tá certo? Então veja, ferro. Qual é que vai ser o radical da palavra ferro? Vamos ver se você consegue identificar em casa. Vamos lá, fazer igual o Adora. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Temos que dizer go into the book. Que? Você pode dizer go into the book? Qual é o radical da palavra ferro? Diz aí, Mael, fala Alicia. Cadê o pessoal? O radical da palavra ferro vai ser F-E-R-R. Porque quando você pega para formar a palavra ferradura, veja que o F, o E, o R e o R, ele permanece na palavra ferradura que vem de ferro. Então isso é o radical. O radical ele não muda, ele não se altera, tá ok? Dá para entender agora o que é o radical? Não ficou nenhuma dúvida não, será? Então veja bem, ó. Voltar novamente. O radical ele é a base da palavra, é aquela parte que não muda, é a parte que não modifica. Quando as palavras elas derivam uma da outra, aquela parte que foi derivada, ela não sofre nenhuma alteração. Aquela estrutura principal é o que nós chamamos de radical, tá ok? Então vamos passar para a próxima agora. Vogal temática. A vogal temática é a vogal final que se junta ao radical para a construção de uma palavra. Então veja, a vogal temática sempre vai ser A, E, O no final de uma palavra. Então vai ser aquela última vogal do final de uma palavra, ela vai ser a vogal temática.
E a função da vogal temática é o quê? É ligar o radical às desinências. Então, a vogal temática ela liga um radical à desinência e assim ela forma um tema. Mas para a gente entender melhor, nós precisamos compreender o que é tema e o que é desinência, tá entendendo? Então, tema é o radical acrescido da vogal temática, ou seja, é a união do radical com a vogal temática. Por exemplo, a palavra artista. Então eu pego artiste, que é o radical, e coloco a vogal temática A. Então fica artista. Então dentro disso eu estou formando um tema. Tá entendendo? Então, o que seria essa vogal temática? Seria o A, o E e o O, que é a vogal final de uma palavra, que ela se junta a um radical, tá entendendo? Então, desse radical aí, ela liga essas desinências e forma um tema. E o que é que vem a ser a desinência? A desinência são morfemas colocados após o tema para indicar a flexão de gênero, para dizer se a palavra ela é masculina ou feminina, e também para a questão de número, para dizer se a palavra ela está no singular ou no plural de uma palavra. Certo? Então, só para recapitular, vogal temática é a vogal final, que vem sempre no final de uma palavra. Tema é o radical acrescido da vogal temática e desinências são os morfemas colocados após o tema para indicar a flexão de gênero, para dizer se a palavra ela é masculina ou feminina, e também para a questão de número, para dizer se a palavra ela está no singular ou no plural. Por exemplo, a palavra aluno. Na palavra aluno, eu tenho a desinência O. E aí você pode até dizer, professor, mas aí não seria a questão da vogal temática, não? É onde está a questão. Atenção, atenção. Liga o alerta e preste atenção no que eu vou dizer agora para que você não confunda vogal temática com desinência. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tá entendendo? A desinência, ela serve para o quê? Para a flexão de gênero. Então, se uma palavra ela tem um masculino e um feminino, ela não pode ser uma vogal temática. Como assim? Por exemplo, a palavra aluno. Aí você vai dizer, professor, então esse O é a vogal temática ou é desinência? Esse O de aluno é desinência. Por quê? Porque da palavra aluno eu tenho o feminino, que é aluna. Tá entendendo? Então, quando é a vogal temática, ela não tem o feminino ou o masculino da palavra. Tá entendendo? Você pega a palavra mala, por exemplo. A palavra mala, eu não vou ter vamos dizer, outra palavra. Malo, existe malo? Não existe. Então, é muito simples de você identificar. Professor, na palavra aluna, o A é vogal temática ou é desinência? É claro que é desinência. Porque de aluna eu tenho aluno. Então é muito simples de você identificar essa diferença, certo? Então os morfemas, vogal temática, tema e desinência, são esses morfemas que é para a estrutura também da palavra, ok? Então não é difícil. E aí para a gente encerrar essa parte de formação da palavra, nós temos os afixos. E o que é que são afixos? Afixos são morfemas que se ligam no radical, vamos dizer assim, para a formação de uma nova palavra. Então, os afixos eles são divididos em duas partes, que é o quê? Os prefixos e os sufixos. Aí você vai dizer, pronto, professor, agora baldeou tudo, eu não estou entendendo mais nada. Veja bem, afixos eles são divididos em duas partes, que são os prefixos e os sufixos. O que é um prefixo? Os prefixos, eles se posicionam antes do radical. Por exemplo, radical, a palavra fazer. Então, se eu construo a palavra desfazer, o des eu tenho um prefixo, porque o desfazer ele vem da palavra fazer. Então, veja que o des ele está vindo antes do radical. Quando a palavra é formada, que eu tenho uma parte, uma estrutura que está antes do radical, eu tenho um prefixo. Muito simples de entender. Então, se o prefixo ele vem antes do radical, o sufixo ele só pode vir depois do radical. Então, por exemplo, eu tenho a palavra cheiro, e aí eu faço a palavra cheirosa, por exemplo. O cheiro
veja que é a palavra o radical, e quando eu formo cheirosa, veja que o osa ele vai ficar depois do radical, e aí eu tenho um sufixo, tá entendendo? Então só para a gente pegar aqui mais um pouco essa ideia. Prefixo, ele vem antes. Por exemplo, eu pego aí o verbo pôr, e quando eu utilizo expor, veja que o ex ele está vindo antes do verbo pôr. Então eu tenho um prefixo. Então é muito simples de você identificar a diferença entre o sufixo e o prefixo. O prefixo é como diz, ele vem antes do radical e o sufixo ele vem depois do radical. Então veja que não é difícil a compreensão da estrutura das palavras. Tá vendo como não é esse bicho de 7 cabeças como constrói? Então essa foi a nossa aula de gramática, estrutura das palavras, e vou deixar aqui uma revisãozinha bem básica para que você fixe de fato esse conteúdo e que a gente possa resolver as atividades. Valeu, pessoal! Fui!